Queridos, na IEB, a Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, funciona, como nas demais igrejas, a escola bíblica dominical. Nós temos uma sala especial, a sala da melhor idade. Eu gostaria de hoje trazer uma pequena palavra aos queridos irmãos e irmãs, não somente à liderança, às professoras dessa sala de aula, mas a todos os irmãos e irmãs que compõem esta sala. Um grupo maravilhoso, de mulheres, irmãs em Cristo, irmãos que aos domingos pela manhã se reúnem ali, às vezes eventualmente até em outros momentos fora do domingo pela manhã, para compartilharem o amor e a graça de Deus sobre suas vidas, compartilhar experiências, compartilhar necessidades, se abraçarem, festejar aniversário. Gente, é uma festa. E eu queria hoje trazer uma palavra de encorajamento, de ânimo para esses queridos irmãos e irmãs que nesses tempos difíceis de isolamento social estão nas suas casas, estão nos seus lares. A gente sabe que estão acompanhados de filhos, de filhas, netos e netas, alguns até bisnetos e bisnetas, a sua esposa ou o seu marido, alguns até já estão sem essa companhia, mas verdade é que estando em casa, precisam também receber, eu acho, essa palavra de incentivo, de apoio, de encorajamento. E eu queria hoje trazer essa palavra para os queridos irmãos e irmãs. Separei aqui também alguns versículos e gostaria de compartilhar esses versículos com vocês, queridos. Isaías capítulo 46, versículo 4, tem uma mensagem maravilhosa. Diz: "E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei." São palavras do Senhor ao povo de Israel, mas aqui nós fazemos uma aplicação direta às nossas vidas, para que os queridos irmãos e irmãs sintam-se cuidados, não é? Vocês são cuidados, Deus tem tido zelo para com vocês. Vocês são alvo exclusivo do amor de Deus, e Deus tem estado com vocês a cada momento, a cada instante, apesar das dificuldades, apesar, às vezes, da enfermidade, apesar da solidão. Muitos enfrentam algum nível de solidão, apesar, então, de todos esses momentos que impactam a nossa vida, querendo roubar o brilho dos nossos olhos, querendo nos deixar ansiosos, temerosos, o Senhor cuida dos queridos irmãos e das queridas irmãs. Salmo 37, versículo 5 tem: "Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão." Uma palavra também de Deus ao seu coração, para que você perceba que Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado do seu projeto para o homem. Nada foge ao controle de Deus, queridos. E por último, quero citar o Salmo 71, os versos 17 e 18, que diz: "Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho," aí eu me reporto também com todo respeito às queridas irmãs, "quando estou velha e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros." Então, os queridos irmãos e irmãs são comunicadores do Evangelho fantásticos. A vida dos queridos irmãos, a experiência de vocês, o caminhar com Deus, a vida de oração, o conhecimento da palavra, a troca de experiências, os muitos aconselhamentos. Gente, vocês não têm ideia da bênção que vocês são, onde vocês estão. Bênção nos seus lares, bênção na sua vizinhança,
bênção ainda nos seus trabalhos, alguns ainda trabalham, bênçãos na comunidade onde vocês se reúnem. Nós, Igreja do Senhor, IEB, somos ricamente abençoados pela presença de vocês, pela palavra de vocês, pelo carinho com que somos abraçados, alvos de infinitas orações. Os nossos nomes estão possivelmente em muitos caderninhos de oração dos queridos irmãos e irmãs que oram por nós. Que Deus possa estar a cada dia fortalecendo vocês, que Deus possa ser o consolo de vocês, que Deus possa estar presente sempre na vida de vocês. Ele está. Às vezes nós, por tantas dificuldades, tantas lutas, às vezes palavras desencorajadoras, momentos difíceis, às vezes até dentro do lar, algum desentendimento, a falta de alguma coisa necessária, essas coisas nos deixam às vezes querendo caminhar pela experiência do abalo, do ceticismo, do medo, mas a palavra hoje é de encorajamento para os queridos irmãos e irmãs. O Max Lucado, uma vez ele disse que para algumas pessoas envelhecer pode ser perigoso, o caminho é traiçoeiro e as armadilhas são muitas. Precisamos estar preparados. E aí ele começa a fazer algumas perguntas para a gente montar essa pequena conversa já para a conclusão, não é? Você sabe que está para chegar lá. Isso, a palavra, na verdade, está sendo dirigida, por exemplo, para mim, não é? Eu já estou aí com vou completar agora 5.8, não é? Estou me encaminhando para essa faixa que dizem que é a faixa da melhor idade, não é? Estou caminhando para ser sexagenário. Então, Deus não deixou o processo em segredo, diz Max Lucado. Deus não deixou o processo em segredo. Não é como se nós tivéssemos aberto uma trilha à medida que vamos ficando mais velhos. Não é como se ninguém tivesse passado por isso antes, como se fosse uma coisa de outro mundo, como se ninguém tivesse passado ainda por essa experiência. Basta olharmos ao nosso redor, vermos quantas grandes oportunidades nós tivemos durante a nossa vida, quanta preparação nós obtivemos dessas experiências. E precisamos considerar que agora, mais que nunca, nós que temos essa idade, queridos e queridas irmãs, não temos somente dores, choro, lágrimas para compartilhar, mas temos muitas alegrias, temos muitos conselhos a dar, temos muitas experiências que servirão de base para outras pessoas que estão tateando ainda sobre os vários caminhos que a vida oferece. Para muitos, essa experiência tem sido real. A ideia de ter envelhecido tem trazido para muitas pessoas preocupação, medo, tem trazido angústia. Algumas pessoas têm ficado até um pouco desesperadas. Mas que tal a gente pensar diferente? Olhar por outro ângulo e ver quão gracioso Deus tem sido para nós durante todo esse tempo, para os queridos irmãos, para as queridas irmãs. Olha, é tanto que o autor que eu estou me referindo, ele diz que se a velhice pegou você de surpresa, não culpe a Deus. Ele deu uma quantidade suficiente de avisos durante toda a nossa vida. E ele também deu diversos conselhos a partir da sua palavra para que nós pudéssemos trilhar em função desses conselhos. E aí ele encerra com uma palavra que eu vou me utilizar dessas palavras para encerrar esse pequeno vídeo para os irmãos, colocando aqui o meu coração, colocando aqui o meu reconhecimento
colocando aqui a minha alegria em ter na nossa igreja tantos irmãos e irmãs que estão nessa faixa chamada de melhor idade, orando para que eu mesmo chegue lá, orando para que pessoas da minha família, como os meus filhos e netos, possam ter essa experiência que os irmãos estão tendo, de forma saudável, alegre, servindo ao Senhor com todo vigor, com todo o coração, com toda a inteligência, levando pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, a partir da nossa própria experiência de salvação, de redenção. Sabe por quê? Porque, queridos e queridas irmãs, os seus últimos capítulos podem ser os melhores. Já pensou nisso? Sua última canção pode ser a mais bonita, a mais bela canção. Pode ser que a vida inteira tenha preparado você para o grande final. Já pensou no legado que você está deixando, está escrevendo? Já pensou um monte de páginas de conselhos de sabedoria, de como enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, de forma a aparecer que vocês são íntegros e íntegras diante dos filhos, diante da própria sociedade e principalmente diante de Deus? A oportunidade que todos nós temos não é de passar uma borracha em coisas que fizemos lá atrás, que não nos trazem boas lembranças, até nos envergonham, mas que em Cristo tivemos resgatada a nossa autoestima. Apesar de velhos e velhas na idade, somos jovens na presença do Senhor, porque Ele tem interesse de nos apresentar como testemunhas vivas do seu trabalhar, do seu amor sobre as nossas vidas. Nem tudo está perdido, nunca tudo esteve perdido diante de um Deus tão poderoso, esse que nós servimos, esse que você serve, querida irmã, esse que você serve, meu querido irmão. Os mais velhos de Deus sempre estiveram entre os seus escolhidos. Que tal encerrarmos agora? Olhe para você. Você está se julgando velho, se julgando velha? Pense agora como essa frase: os velhos e as velhas de Deus sempre estiveram entre os seus escolhidos. Conforme ficamos mais velhos, nossa visão deveria melhorar. Não a nossa visão terrena, mas a nossa visão do céu. Amém, queridos? Amém, queridas? Que vocês possam estar recebendo agora o meu abraço, o meu carinho. Eu não tenho uma procuração para falar, não é, pelos demais pastores, mas acredito que todos eles me autorizariam dizer, começando pelo querido pastor Tomás Munguba, o nosso pastor, e os demais pastores, os líderes da igreja, dos diversos ministérios, toda a direção da Escola Bíblica, da IEB João Pessoa, e também as queridas irmãs, não é? Eu acho que tem outras pessoas ajudando, mas aí eu me reporto à irmã Marluce e à irmã Isaura. Então que vocês recebam o nosso carinho, o nosso abraço. E se você ainda não faz parte desse grupo da melhor idade, eu digo em termos de escola bíblica, que você esteja se organizando para participar desses momentos de aprendizado, de troca de experiências, do abraço, daquele convívio maravilhoso, e onde o nome do Senhor é glorificado. Queridos e queridas, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém.